dia a todos. Então vamos ao nosso estudo. Recapitulando, no último estudo a gente viu que havia acontecido o perdão. Alexandre, junto com a equipe toda, tinha feito um trabalho para que Segismundo fosse aceito. E a gente termina o capítulo vendo que havia acontecido um perdão verdadeiro, que eles haviam se aceitado para promover a reencarnação. E André Luiz, essa parte que nós vamos estudar, não acontece nenhum fato. É a conversa de André Luiz e Alexandre. André Luiz expõe as suas dúvidas e Alexandre responde, esclarece aquilo que ele estava em dúvida. E ele estava morrendo de curiosidade a hora que eles saíram de lá. Por quê? Não seria lícito, isso são as perguntas de André Luiz, providenciar a reencarnação do necessitado sem quaisquer delongas? Por que tamanha demonstração de carinho para com o esposo de Raquel, se ele deveria se sentir satisfeito por poder cooperar na obra sublime de redenção? Não dispunhamos de suficiente poder para quebrar todas as resistências? Não teria como haver ali uma reencarnação compulsória, colocar o espírito ali e promover o desenvolvimento do corpo? André Luiz estava em dúvida. Por quê? Tamanha preocupação com aquela reencarnação. Por que eles não foi feita de uma forma sem que houvesse a cooperação? Por que havia a necessidade da cooperação? Por que eles tiveram que fazer todo aquele trabalho, desde a sensibilização da criança, para que os pais pudessem ficar acalmados, para que de noite houvesse a oração, para que durante o sono conseguisse, no desdobramento, a conversa e chegar no perdão? Por que houve toda a necessidade desse processo? Não poderia ser de outra forma? Aí Alexandre fala para o André Luiz: é natural a sua estranheza. Não se habituou ainda aos trabalhos de socorro ou de organização nesse outro lado da vida. E aí Alexandre explica. Cada homem, como cada espírito, é um mundo por si mesmo, e cada mente é como um céu. Nós somos individualidades. Cada situação é diferente de um para outro. Às vezes a gente se espelha nos exemplos que a gente vê dentro da doutrina, mas sempre a gente frisa, né? Cada caso é um caso. Do firmamento descem raios de sol e chuvas benéficas para a organização planetária, mas também, no instante do atrito dos elementos atmosféricos, desse mesmo céu procedem faíscas destruidoras. Assim, a mente humana. Dela se formam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico, mas quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares. A gente está cansado de saber isso, né? Isso aí a gente já viu diversas vezes, que a nossa mente, quando equilibrada, ela produz vibrações que conseguem nos curar, que conseguem melhorar a nossa situação, e que, quando desequilibrada, elas agravam toda a nossa situação física. O nosso corpo físico reflete aquilo que a nossa mente emite, as vibrações que a nossa mente emite. E que vai depender da nossa situação espiritual, do nível que nós estivermos, se nós estivermos num nível mais elevado ou menos elevado, o tipo de vibração que vai emitir. Mas nós estamos constantemente emitindo vibrações, nós estamos emanando vibrações o tempo inteiro.
A qualidade delas é o que a gente tenta modificar, estudando, aprendendo, evoluindo, trabalhando pela nossa evolução. Mas vamos ver o caso do Segismundo aqui. O pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal. Ele poderia atender aos apelos da natureza, entregando-se à união sexual, mas não atingiria os objetivos sagrados da criação. Porque, pelas suas disposições íntimas, lamentáveis, estava aniquilando as células criadoras ao nascerem. E quando não as aniquilasse por completo, intoxicava os genes. Vamos entender isso aqui. As radiações que o Adelino estava emitindo, elas atacavam a cromatina, que é onde vai o gene, o DNA mesmo. Elas danificavam, ou destruíam, ou danificavam, a ponto de ele não conseguir levar a cabo uma gestação. Ele poderia até ter o ato sexual, mas os espermas estavam mortos. Ele matava os espermas dentro da bolsa, de jeito que não conseguia haver a fecundação. Isso devido àquela situação em que ele se encontrava. Ele tinha aquela repulsa, lembra, antes de haver o perdão, ele tinha aquela repulsa por Segismundo. Da mesma forma, essa repulsa funcionava como? Ele emitia as radiações de jeito que ele não queria a aproximação. Não querendo a aproximação, ele bloqueava de jeito que não houvesse a concepção. Os espermatozoides estavam ou danificados ou mortos. Pensar a dimensão disso na nossa vida? Capaz de matar a célula, de danificá-la a ponto que não houvesse a concepção, de que ela fosse incapaz de gerar uma criança. Na bolsa seminal. Já imaginaram isso na nossa vida? O que o nosso cérebro é capaz? Aqui no caso, usado de uma forma destrutiva, com energias negativas. Mas quantas coisas não poderiam ser feitas usando esse mesmo dom com energias positivas, de forma positiva? É lógico que a gente sabe, que muitas das nossas doenças são kármicas. A gente viu agora mesmo o estudo lá da hereditariedade, sendo programadas as dificuldades para que a gente não tropece, Muitas das dificuldades são as que a gente fala que é kármica, A gente veio com um programa para quê? Para nos proteger, para nos amparar. Aquelas dificuldades vêm para nos conter os nossos ímpetos para que a gente consiga evoluir. A gente vem com essa carga, mas quando a gente vê isso aqui, a gente vê como que a gente pode modificar. De repente, se a gente está trilhando um caminho que a gente não precise tanto dessas limitações, a doença vem suavizada. Muitas vezes a gente consegue se curar sem nem ficar sabendo que a gente estava para ter. E, como no caso aqui, a gente também pode agravar, de acordo com o nosso comportamento, agravar aquela dificuldade que vinha para a gente, A gente agrava ela através das nossas emissões, através das nossas vibrações. O nosso corpo reflete a nossa mente o tempo inteiro. E aqui a gente vendo esse exemplo, que acontece com o Adelino, dele eliminando as células, os espermatozoides, a gente vê como que o cérebro é capaz de agir.
Aí a gente tem que pensar mais, né? Vamos eliminar as nossas células doentes, vamos nos modificar para que a gente possa emitir boas radiações e células, emanar para o nosso corpo físico vibrações que permitam que as nossas células se conservem saudáveis, que se conservem vivas, trabalhando em harmonia, que o nosso corpo esteja harmonizado. Ora, continua o Alexandre, no caso de Segismundo, não podemos dispensar o concurso amoroso e fraterno. Se não fosse modificado a situação íntima de Adelino, não tinha como haver uma concepção, porque os espermatozoides estavam mortos. Daí a necessidade do trabalho intenso para despertar-lhe os valores afetivos. Se não houvesse essa intervenção, não teria como. Isso explica para a gente também, por isso que a gente sempre fala, né? A doutrina, ela clareia tanta coisa na mente da gente, né? Isso explica também por que muitas vezes a gente fala assim, nossa, fez todos os exames e não está conseguindo engravidar. Aí passa um tempinho, consegue. Aí depois que desistiu, conseguiu. Aí agora que a gente não estava nem mais pensando na gravidez, aconteceu. Ficou anos tentando e não conseguia. Porque existe explicação do que está acontecendo do outro lado para tudo isso. Não quer dizer que todos os casos sejam iguais a esse. Mas que existe essa situação que de repente, a hora que a pessoa fala assim, a gente desistiu e tal, aí aparece a espiritualidade trabalhando e acontece. E muitos desses casos, a gente conhece muitos casos, que as pessoas vão ao médico, fazem todos os exames, aí fala assim, nossa, não consegue engravidar. Nossa, mas fez todos os exames e estava tudo normal, não achou nada diferente nos exames. Aí, se você conseguisse visualizar o lado espiritual, você ia detectar algum probleminha no lado espiritual que estava fazendo com que isso acontecesse. Agora a gente entende por que da necessidade da intervenção do Alexandre intervir aí. Não tinha como, não havia como ser uma reencarnação compulsória, aproximar o espírito e forçar, porque não geraria, vamos dizer assim, que estava acabando com eles na fonte, não tinha como acontecer. Modificado em sua posição íntima, Adelino emitirá doravante forças magnéticas protetoras dos elementos destinados ao serviço elevado da procriação. Com aquela mudança íntima que aconteceu, depois que houve o perdão, lembra, tem uma frase que fala, né, desmanchou toda aquela energia, porque foi verdadeiro. Então toda aquela energia que estava em torno de Adelino foi dissipada. Quando isso aconteceu, ele mudando o pensamento dele, a posição íntima dele, em vez de rejeição, agora de aceitação, ia, em vez de aniquilar os espermatozoides, emitir energias que protegessem aquela concepção. Uma inversão total, né? De um extremo ao outro. Agora ele estava trabalhando para que aquilo acontecesse. André Luiz fala, né, que não podia ser mais claro, que agora ele compreendeu que não haveria como ser de outra forma. Começava a compreender o sentido sublime do trabalho que se realizava para com o esposo de Raquel, se fizesse mais humano e mais doce. Como se não encontrasse expressões para definir o meu assombro, o Alexandre ainda completa. Segundo pode observar, não existem milagres por aqui. Não existe milagre em lugar nenhum. O que existe é falta de conhecimento. Às vezes a gente fala assim, nossa, é um milagre. Não.
Está toda a espiritualidade trabalhando, as energias trabalhando, as vibrações modificando para que aconteça. Tudo tem uma explicação. Por isso que a doutrina é tão apaixonante, né? Tudo tem uma explicação. Só que muitas vezes a gente não é tão limitado que não consegue ter acesso ao conhecimento que justifica aquilo ali. Nem mesmo lá no plano espiritual não existiam milagres, haveria necessidade da intervenção. Não existem por aqui milagres para o culto do menor esforço. E quando ensinamos em toda parte a necessidade da prática do amor, não procedemos obedientes a meros princípios da essência religiosa, mas atendendo a imperativos reais da própria vida. Era o amor de Adelino que iria proteger a concepção de Segismundo. Facilitar, proteger, amparar, para que tudo corresse da melhor forma possível. E, nessa situação, permitir, porque o ódio de Adelino não permitia a concepção. Agora, o amor de Adelino vai proteger essa concepção. E, como o Alexandre, né, havia falado em união sexual, André Luiz ficou super curioso e pediu para que fossem dadas maiores explicações a respeito da união sexual. E no restante do capítulo, o que Alexandre faz é justamente elucidar. Para mim, essa é a definição mais bela de união sexual que existe na doutrina. Até as obras que eu conheço atualmente, essa é a mais bela. E por isso que a gente tem até dificuldade de estudar o assunto, né? Porque é muito profunda e a gente espera que consiga transmitir realmente. Vamos lá. O sexo tem sido tão aviltado, isso é Alexandre explicando para André Luiz, pela maioria dos homens reencarnados nas crostras, que é muito difícil para nós elucidar o raciocínio humano. Ele está desvirtuado, ele está sendo totalmente visto de uma forma errônea, né? Basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens terrestres e mulheres se aproxima das manifestações dessa natureza entre irracionais. Nesse capítulo, há muita inconsciência criminosa e indiferença às leis divinas. Desse plano, não seria razoável qualquer comentário de nossa parte. Trata-se de um domínio de semibrutos. Alexandre não entra em detalhes, mas compara o sexo que nós vivemos no planeta como irracional. Nós estamos igualados aos irracionais. Ele fala, né? Desse plano seria razoável tecer qualquer comentário. Por quê? Porque a obra estava sendo escrita para nós e nós ainda não estamos em condição de receber essas críticas da forma que ele... Mas ele explica, ele vai detalhar depois todo a visão desse lado. É inegável que aí funcionam também as tarefas de abnegados construtores espirituais, que colaboram na formação básica dos corpos destinados a servirem às entidades que reencarnam. A concepção, a gestação acontece mesmo em meio a tanto desequilíbrio. A gente precisa vivenciar as experiências. Então a espiritualidade trabalha de forma que tudo continue mesmo nessa situação. Entretanto, é preciso considerar que o serviço em semelhante esfera é levado a efeito em massa, com características de mecanismo primitivo.
O mecanismo primitivo, esse levar efeito em massa, seria a reencarnação sem toda essa preparação, sem todo esse amparo da espiritualidade. A maioria dos casos acontece, vamos dizer assim, como acontecia nas formas primitivas, que desencarna, né? O espírito fica por perto, naquele grupo familiar ali, e reencarna sem ter muita consciência, às vezes não trazendo nem lembrança nenhuma do estágio que ele fez no mundo espiritual, e algumas das vezes sem fazer nenhum crescimento nesse período que ele passou no mundo espiritual. Porque no caso aqui, esse estágio que os dois espíritos fizeram no mundo espiritual está servindo para que eles angariem forças, informações, modificações íntimas que vão facilitar a reencarnação. Houve o mérito para que isso acontecesse. E em muitos casos, as reencarnações acontecem de forma que o espírito não tem nem consciência que desencarnou. Ele volta e vai e volta, e o crescimento assim, a evolução não acontece no mundo espiritual, tomando consciência, estudando, escolhendo o corpo, melhorando as aptidões e tudo mais. Entre as criaturas, porém, que se encaminham de fato aos montes da elevação, a união sexual é muito diferente. Traduz a permuta sublime das energias perispirituais, simbolizando alimento divino para a inteligência e para o coração, e força criadora não somente para os filhos, mas também para as obras e realizações generosas da alma para a vida eterna. Depois a gente vai voltar nesse pedacinho aqui para a gente... O restante da conversa elucida mais essa permuta aqui que acontece no sexo sublime, que é uma troca de energias. Mas mais para frente Alexandre vai explicar melhor. Alexandre fala, de que me referi aos objetivos... Lembre-se, André, de que me referi aos objetivos sagrados da criação, e não exclusivamente ao trabalho criador. Alexandre deixa de falar da concepção, da gestação, e começa a falar do trabalho criador, que é a beleza dessa definição que ele traz aqui, né? A procriação é somente um dos serviços que podem ser realizados por aquele que ama. É só uma parte. Sem ser o objetivo exclusivo das uniões. O espírito que odeia ou que se coloca em posição negativa não pode criar vida superior em parte alguma. A gente só produz alguma coisa de útil, de agradável e de positivo quando a gente ama. O ódio não permite produção de nada que crie alguma vida superior em local nenhum. Compreendi a dificuldade do problema de ser explanado, né? E como o problema é muito difícil de ser explanado, no próximo domingo a gente continua com a definição. Que Jesus nos abençoe.